Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Prospere Lendo. E eu queria primeiramente agradecer a todo mundo que já está seguindo meu perfil no Insta, está inscrito aqui no YouTube. Então se você ainda não se inscreveu, se inscreve, porque aqui vai ter todo o conteúdo completo dos livros que eu vou postar. Lembrando que dessa vez o tema é do livro Axiomas de Zurich, esse livro aqui. Então vamos embora para o segundo capítulo. Beleza, o segundo capítulo vai começar com o segundo grande axioma, certo? Que é o da ganância. Identifique o lucro sempre cedo demais. Então aqui, o Max Gunther, ele vai falar que dominar a ganância é fundamental para quem quer ter sucesso em seus investimentos, suas especulações, em vários negócios da vida que envolvem o fator sorte, certo? Ele fala, obviamente, que não é fácil você parar quando você está ganhando. Então você vê, você tendo lucros, você imagina que isso vai ser meio que eterno e achando que vai ser eterno, em algum momento você pode se dar mal. Então, ele também diz que não é uma coisa que existem frases que vão poder, um sermão, nas palavras dele, que vão exorcizar essa sua ganância. Vai ser um caminho bem pragmático que você vai ter que basicamente compreender e ficar raciocinando bastante para entender que a única forma de você se tornar menos ganancioso é entendendo que a ganância ela vai acabar com os seus lucros. Então, é realmente um exercício mental de ter isso bem forte na sua consciência, porque a ganância sempre vai querer te pegar. E ele fala que isso e todo mundo percebe, né? É bem normal do ser humano você ser ganancioso quando você está vendo que alguma coisa está dando muito certo e você quer mais. Então, dominar os sentimentos é algo extremamente importante. Então, ganância é exatamente isso, certo? Você querer sempre em excesso e nunca ter um limite. Você perde o controle dos seus desejos. Então, fazendo um comentário aqui, o legal de estudar investimentos, estudar essas coisas, é que justamente você tem que preparar muito bem o seu território mental para estar pronto para entrar nessa jogada. Se você entra e não está muito bem preparado mentalmente, você até pode ter grandes lucros no começo e um resultado espetacular. O problema é que provavelmente ele não vai durar muito. Então, a parte legal de estudar essas coisas é justamente que você consegue fortalecer muitos valores e princípios através de um estudo que você inicialmente acha que é só por dinheiro, consegue fazer você evoluir muito como pessoa. Eu acho bem legal que você sente uma melhora diária se você realmente está focado nesse propósito, certo? Então, na sequência, ele vai contar a história de um Sherlock Feldman, que era um gerente do Dunes, um dos maiores cassinos de Las Vegas. Então esse cara, por ser gerente de um cassino, ele conseguiu compreender muito bem como as pessoas eram gananciosas, muitos erros que as pessoas cometiam, que esses erros levavam elas a ter grandes prejuízos. Então ele fala uma frase aqui, se eles quisessem menos, iriam para casa com mais. Então ele criou o próprio axioma dele sobre a ganância. E é isso mesmo, então às vezes você está achando que você quer mais e mais, e quanto mais você tem, mais você vai querer. Se você não conseguir dominar esse impulso, esse instinto, em algum momento você vai cair no abismo, certo? Então o exemplo que o Feldman conta é uma moça que uma vez foi com $10 para o cassino e primeiro ela fez $350. Dela investiu mais 100 e foi investindo, chegou a 3.500. Ela sentiu que aquela era a noite dela e todo mundo que estava por perto percebia também e incentivava ela a colocar cada vez mais. Beleza. O que você faria se você estivesse no lugar dela? Putz, eu só estou ganhando hoje, você deveria continuar ou não? Bom, o mais sensato, segundo ele, é você identificar o lucro sempre cedo demais. Então, ele fala assim, ela não cansava de ganhar e começou a fazer coisas cada vez mais arriscadas no cassino. Chegou um momento que ela tinha $9.800. Ele conta que depois de um tempo, ela começou a apostar, acabou no fim perdendo tudo, inclusive os R$10 iniciais que ela levou para o cassino. Na sequência, ele fala, então existe um ditado na Suíça que fala justamente sobre isso. Não force sua sorte, ou, em outras palavras, não estique a sua sorte. Então, tem uma frase muito boa para resumir isso. Vamos lá. O que ele quer dizer é o seguinte, no jogo ou no curso de uma jogada especulativa, de tempos em tempos haverá períodos de ganhos. Você achará tão bom que vai desejar que durem para sempre. Com certeza, terá o bom senso de admitir que a realização de tal desejo é impossível. Mas se tiver sido agarrado pela ganância, vai se convencer a esperar ou acreditar que tais períodos durarão pelo menos um bom tempo. E mais um pouco, e mais um pouco. Então você vai achando que vai durar cada vez mais, que aquele é seu dia de sorte, até o momento em que uma queda é capaz de tirar tudo que você conseguiu. E você nunca vai saber até onde o seu lucro ou sua sorte, vamos dizer assim, pode se estender. Você nunca vai ter um parâmetro para isso. O que ele diz é que você deve entender que os lucros, como você não sabe até onde eles vão durar, presuma que ele vai durar pouco
Então, logo que você enxergar um lucro válido, resgate-o antes que você perca tudo, beleza? Claro que os períodos de longos ganhos são os que ficam famosos, porque eles são muito raros, e justamente por isso eles ficam famosos. Agora, o mais comum é que você tenha sorte, mas em curtos períodos e de forma moderada. Por isso que você deve entender o que é a regra e não o que é a exceção, porque a exceção ela consegue, às vezes, te trazer essa ganância gigante, falar, nossa, aconteceu com aquela pessoa, que legal. E quando você vê que está acontecendo algo parecido com você, você acha que pode acontecer também. E muitas vezes é justamente o contrário. Você vai estar achando que vai ter sorte como alguma outra pessoa teve em certo momento e vai ter um prejuízo por não identificar o lucro sempre cedo demais. E, logicamente, se você seguir essa política, vai ter momentos em que você vai se arrepender de ter saído muito cedo. Então, você vai ficar melancólico, vai falar, nossa, se eu tivesse ficado um pouquinho mais... Então, o mais sensato é você se animar que você saiu cedo demais, apesar dessa vez tendo perdido um pouco que você poderia ter ganhado no futuro, você várias vezes saiu mais cedo e por isso não teve uma grande queda. No longo prazo, o controle da ganância vai te dar mais dinheiro. O ponto aqui é você não ter medo do arrependimento. Antes você conseguir um lucro menor do que o possível em uma jogada e depois talvez se arrepender por ter saído cedo, do que você perder dinheiro. Uma analogia legal que ele faz aqui é que assim, ele diz que se você está escalando uma montanha num breu e você não consegue saber quando que é o pico dela, é melhor você também parar cedo demais. Porque se você tentar ir até o pico dela, vai chegar um momento que você vai atingir o pico, querer ir mais e vai cair do precipício. É justamente isso que vai acontecer se você for ganancioso e não identificar os lucros cedo demais. Então, o importante não é o quanto você poderia ter lucrado se você ficar mais, é o quanto você lucrou até o momento. Então, fique feliz com isso. E ele já segue com outro exemplo de um casal classe média alta e os seus 2 filhos estudavam em universidades particulares. Isso daqui foi meio que um resumo de quem é essa família. No começo da década de 70, eles compraram uma casa bem cara, com o máximo da capacidade financeira deles, e aqui ele faz uma intersecção com o axioma anterior que a gente viu, que era do risco. Eles falaram, putz, agora é hora da gente se arriscar. A gente não está se arriscando bastante, a gente tem dinheiro, vamos colocar no investimento. E fizeram isso. Foi uma excelente especulação. Nos próximos anos, a casa valorizou 3 vezes, e então eles já poderiam ter vendido essa casa em um momento que os filhos saíram de casa, eles não precisavam mais de uma casa tão grande, era uma casa afastada da cidade. O mais sensato seria vender. Putz, 3 vezes de lucro já é o suficiente. Mas não, eles ouviram boatos de que em outro lugar alguém conseguiu 10 vezes de lucro e que o mercado imobiliário estava crescente e a ganância dominou eles. Eles não venderam até que o mercado imobiliário caiu bastante e eles não conseguiam mais nenhuma oferta de compra que nem eles tinham momentos antes. Basicamente, eles conseguiriam vender ela e abater o preço que eles pagaram no início. Então seria uma jogada muito ruim porque eles demoraram para identificar o lucro. Depois disso, eles aprenderam a lição. E o legal de ler os livros é que você vai vendo os erros dos outros e se você conseguir prestar bastante atenção e incorporar isso para você, você fica o que se diz uma pessoa sábia, certo? Que aprende com os erros dos outros em vez de precisar você errar. Óbvio que em alguns momentos você também vai errar, mas é legal você vendo os erros dos outros para tentar incorporar isso em você e facilitar a sua trajetória. Aprendendo a lição, o que eles fizeram? Estipularam um preço de venda e a partir daquele preço eles passariam a vender. Então seria um preço bem mais moderado do que as 3 vezes que eles conseguiriam, ou até 2 vezes mais o preço da casa, mas seria um preço legal e o importante foi que eles aprenderam a lição e eu espero que a gente também tenha aprendido, certo? Então, aplicando para a Bolsa de Valores, ele diz que em Wall Street existe uma frase que diz que você nunca deve olhar a cotação de uma ação depois que você já vendeu. Então ele continua, ficar na saudade é uma das sensações mais penosas que um especulador do mercado de ações é capaz de experimentar. Então uma ressalva legal que ele faz aqui é que, obviamente, não vai ser fácil aplicar esse princípio, porque a ganância é muito forte. Então ele fala, até um cara que nem ele, que domina os axiomas, que é o cara que escreveu os axiomas, muitas vezes acaba olhando aquele preço de ação e se arrependendo, olhando algum negócio que ele fez e poderia ter lucrado mais e se arrependendo por causa disso. Basicamente é uma dor que você vai ter que aprender a conviver. Mas é melhor assim do que você aprender a conviver com uma dor de um prejuízo muito grande depois de ter sido dominado pela ganância. Então não adianta, por exemplo, aplicando agora no mercado financeiro novamente, você ficar olhando o preço de uma ação no passado, porque isso só vai te fazer ficar infeliz. E ninguém consegue comprar uma ação hoje sabendo o que vai acontecer no futuro. Então, por exemplo, na vida real você poderia pensar, alguém que olhasse para trás e falasse, nossa, se eu tivesse comprado o Magazine Luiza em 2015, hoje eu ia estar milionário. Lógico, mas ninguém sabia na época que o potencial era tão grande, certo? Então, não se deixe dominar pela ganância.
e não se entristeça ao olhar o passado e imaginar que você poderia ter feito algo melhor para o futuro, certo? Outro exemplo tratado aqui é de um amigo do Frank Henry, um especulador sul-americano, que certa vez colocou uma bolada em ações de cinema e TV da Wometco Enterprises. Então os preços subiram bem, ele vendeu, mas depois de um tempo ele foi olhar de novo como estava a cotação daquelas ações que ele vendeu e tinha quadruplicado o preço depois da venda dele. E ficou muito triste, obviamente, falou, nossa, eu deveria ter ficado mais, eu achei que não pudesse crescer, mas cresceu. Então, ele entrou numa crise de ódio e arrependimento, segundo as palavras do autor. E desde então ele começou a ter medo de vender qualquer coisa. Que, obviamente, violando o segundo axioma e tomando essa regra incorreta para o resto da vida dele, ele encontrou vários e vários prejuízos no seu caminho. Então ele dá o exemplo de uma ação que ele comprou certo dia e era hora de cair fora, já tinha conseguido um bom lucro, mas ele resolveu esperar. E como consequência, na hora que ele foi vender, as ações já tinham caído 2/3 do preço. Ele não identificou o lucro cedo demais. Bom, galera, então esse daqui foi o segundo grande axioma, e dentro dele a gente vai ver o terceiro axioma menor em seguida, não nesse vídeo. Entre no negócio sabendo quanto quer ganhar, quando chegar lá, caia fora. Então, se você está curioso para saber a continuação desse axioma da ganância, se liga no vídeo que vai ser postado já já para conseguir aprender ainda mais sobre esse livro. E lembrando, se você quer acompanhar esse livro e os livros que vão vir em sequência aqui no canal, se inscreve, dá like, compartilha com as pessoas se você achar que pode ajudar outros. E também não se esqueça de seguir o perfil do Instagram, porque lá também tá com muita coisa legal. Minha ideia no início era fazer só no Instagram, mas eu vi que o YouTube vai ter uma oportunidade bem mais legal para os vídeos que eu vou estar postando. Então, você consegue assistir em velocidade acelerada, que é o que eu faço quando eu estou assistindo vídeos de outras pessoas que eu gosto de assistir. Eu assisto mais rápido para render mais. Não é sempre que você consegue fazer isso, mas às vezes é possível, não te atrapalha no entendimento e se for útil para você, é uma dica muito boa. E valeu de coração a todos que estão seguindo aqui a página e acompanhando os conteúdos. Espero estar conseguindo ajudar bastante vocês nessa jornada rumo à prosperidade. Valeu?